Olá, pessoal. Hoje eu estou trazendo aqui, com muita alegria, o meu próprio artigo Políticas Públicas para a Preservação Digital nas Instituições Públicas Federais do Maranhão. Bom, pessoal, o nosso projeto é o ODS TV, o docente é o professor Francisco, o discente é o Jorge Daniel. Bom, pessoal, estou trazendo aqui alguns breves aspectos do meu artigo, com foco em preservação digital. Bom, aqui nós temos aqui o resumo, que basicamente fala das mudanças da tecnologia a partir da década de 1990. Aí daí a gente entra com ênfase em relação à necessidade de termos políticas de preservação digital nas instituições, nos estados do Brasil. Bom, pessoal, aqui eu vou passar e vou apontando alguns pontos relevantes do nosso artigo. Nossa introdução, a gente vem com a perspectiva, né, da questão do mundo digital, do universo digital. Aqui eu trago algumas citações. E aí eu entro na questão do objeto digital, da necessidade de criação de políticas de preservação digital. Nós temos a lei de arquivos, então a gente baseou na lei de arquivos e a gente traz o autor Narielle, né, que destaca o problema da perda de informações. Como eu sempre digo, quem nunca perdeu um arquivo digital, né, um documento digital, um TCC. Aqui ele traz a questão da problemática do próprio objeto digital. E aqui eu trago aqui uma dissertação dentro do artigo, né, a utilização de estratégias digital, um estudo de caso nas instituições públicas do Maranhão. E aqui, pessoal, entro nas políticas, né, nas políticas públicas como mecanismo para a efetivação da preservação digital. Porque como nós recentemente acabamos de ter nas cidades brasileiras um pleito para prefeito, né? Então sabemos que o gestor municipal, ele que rege toda a questão da gestão municipal. Então, a mesma coisa acontece aqui. Nós precisamos de políticas públicas que coloquem a preservação digital como realmente um mecanismo que vai assegurar os legados digitais, os documentos das instituições. Eu não falo aqui em fator de obrigatoriedade, né, que a lei ela traz essa obrigatoriedade, mas uma conscientização realmente de que a preservação digital, ela é, como eu sempre tenho dito, ela está inserida, ela pertence a toda a cadeia produtiva, do início ao fim. Então as políticas públicas, ela endossa essa questão de termos realmente esse compromisso com a preservação digital dentro das instituições e no nosso dia a dia. Aqui eu trago a questão, cito alguns autores, como o próprio Rua, sobre a questão da política, da questão das dificuldades de se implementar as políticas públicas. Aqui eu trago a questão do autor Rio, que ele fala muito da análise da política, em duas grandes categorias. Aqui eu vou perpassando, porque eu vou entrar aqui num ponto mais específico. Aqui eu trago a legislação arquivística no Brasil, com a Lei 8.159 de 1991. É evidentemente que essa lei é de 91, nós estamos em 2024 e muita coisa na lei precisa ser atualizada. Mas a lei já trata disso, né, que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial. Então,
Na hora que diz que é dever público, ele tem um dever de proteção, então ele tem o dever de preservação. Então, perpassando aqui, tem a lei 8.159, lei de arquivo. Aí eu trago aqui, eu atualizo para 2011 com a lei 12.527, né, lei importantíssima, que é a lei de acesso à informação. Aqui eu continuo. Aí eu trago a lei que hoje ela é fundamental no mundo contemporâneo, que é a LAI, né, que já é aplicado nos tribunais de contas, em todas as instituições, temos a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que ela obriga a diversas situações de entrega de informação no prazo. E temos a LGPD, né, que é a Lei de Dados. Então, observe que o presente artigo é um artigo foi muito bem pesquisado e totalmente atual. Aqui eu entro na questão da Instituição Superior Federal do Maranhão versus Preservação Digital. Aqui eu trago alguns cenários, né, da instituição. Aqui eu abordo o Instituto Federal do Maranhão, com mais de 100 anos. Trago a Universidade Federal também do Maranhão, UFMA, com os seus legados, que tem que perpetuar esse legado ao longo do tempo. Aqui eu vou perpassando o desafio da atualidade na instituição é preservar a memória institucional, longo prazo. Assim, pessoal, aqui eu destaco as duas instituições do Maranhão, federais, e eu quero entrar aqui no ponto importante que falo sobre o GED, que é a questão das estratégias de preservação digital, que qualquer pessoa pode utilizar essas estratégias. Aqui um quadro muito importante, criado por mim, essa tabela, que é o desafio da preservação digital, que nós temos aqui, de um lado, o que enfrentar, obsolescência tecnológica, é a realidade, fragilidade das mídias é uma realidade, é outra realidade, a variedade dos documentos e formatos, são muitos documentos e muitos formatos. O que precisamos garantir do outro lado? De um lado, precisamos enfrentar a obsolescência tecnológica, fragilidade das mídias, do outro lado, garantir o quê? O acesso a longo prazo desses documentos, a estabilidade e a fixidade. Então, há um contraponto aí, de um lado, enfrentar, do outro lado, garantir. A preservação digital tem como preocupação a estratégia de reduzir ao máximo os efeitos da obsolescência tecnológica, dentre outras questões. E aí vou perpassando aqui, rapidamente, para entrar aqui no ponto das estratégias. Abordar diferentes técnicas e elementos da preservação digital. Bom, aqui temos diversas técnicas, não temos uma única bala de prata, não temos uma única situação que vai resolver, são casos específicos. De repente eu uso um tipo de estratégia, no meu caso resolve para meu documento, mas no seu caso, se você trabalha, por exemplo, com arquivo de engenharia, você vai ter que usar outro tipo de estratégia. Se de repente você trabalha com vídeos, você vai ter que usar outro tipo de estratégia. Então, cada situação específica requer um tratamento específico. Aqui eu vou chegando aqui, vou passar aqui. Então, aqui. Isso aqui, qualquer usuário, iniciante, experiente, ele pode usar isso aqui tranquilamente nos seus arquivos, nos seus documentos digitais. Vamos aqui destacar a migração. A estratégia que permite a transferência de material digital de uma plataforma a outra. Você pode fazer isso tanto a migração de conteúdo, como a migração de suporte. Você pode estar realizando. A emulação assenta essencialmente na utilização de um programa com o nome emulador. Temos aqui a preservação tecnológica, a estratégia de preservação digital, que consiste na conservação e manutenção de todo o programa e a parte física do computador. Temos a impressão, dentre outras. Então, assim, a preservação digital é extremamente importante no mundo contemporâneo, porque nossos documentos hoje são produzidos, já nasce digital,
Então precisamos de abordagem atual e que afete justamente o objeto digital. Isso é a lógica. Então falamos aqui mais um pouco sobre a preservação. Trazemos aqui a Carta da Preservação Digital, do Patrimônio, do CONARC. A Carta da Preservação Digital é muito importante. Eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, mas vocês podem estar pesquisando, se tiver interesse. Aqui nós temos aqui, sempre que vocês for salvar seus arquivos, você utiliza o formato PDF, PDF+, é o formato próprio para preservação digital, PDF-A, A1 e A2. Aqui eu vou chegando aqui nas conclusões finais do artigo, em que eu narro as primeiros capítulos, eu trago aqui, eu faço uma retomada nas considerações finais do que foi abordado no artigo, tanto na introdução como no seu desenvolvimento. Aqui eu chego na conclusão, que é essencial nós temos as leis para dar suporte, mas que é essencial novas políticas públicas com foco em preservação digital. Aqui eu retrato a história das instituições públicas federais. Ressaltamos aqui um ponto importantíssimo, que a migração estratégica permite a transferência de material digital de uma plataforma para outra, de suporte, aí você vai fazer aquele, que eu já disse algumas vezes, fazer o backup, fazer aquele checklist que eu venho falando, né, de fazer o backup, de atualização do seu, se for smartphone se atualizar constantemente o sistema do seu smartphone. Se for um notebook, você também atualizar, independente de qual programa, de qual equipamento, você sempre tem que estar atualizando ele. Tá bom, pessoal? Aqui nós sugerimos um trabalho multidisciplinar entre os profissionais de informação, né? Um diálogo constante entre esses profissionais e com toda a sociedade. Tá bom? Então, um outro ponto importante que eu sempre falo é que hoje, para você acessar a médio e longo prazo, você tem que preservar. Então, aqui eu trago venho pontuando essa questão, e aí embasando sempre com a tecnologia da informação, com a arquivística, com a biblioteconomia, né, com a rotina entre as disciplinas. Né? Então, aqui a preservação digital tem que ser uma ação constante, muito importante, constantemente a ação da preservação digital, né? Muito importante. Portanto, aí eu digo, quando eu iniciei a pesquisa, a ideia é que sempre se coloca como uma tecnologia em primeiro momento, mas a tecnologia está no primeiro momento, no segundo, terceiro, não importa o momento, só que a arquivística ela vem dando esse suporte, a preservação digital vem dando esse suporte. E a preservação digital é um assunto com uma infinidade de conteúdo, muito rico em conhecimento, e que aqui temos esse lado da arquivística, da tecnologia de informação, todo trabalhando em conjunto. Aqui são as referências. Eu vou ficando por aqui, pessoal, por vídeo não ficar muito extenso. Eu agradeço muito. Aqui são as nossas referências. Até a nossa próxima etapa.